Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Apesar da distância e de ser virtual, é um prazer imenso, enorme, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Apesar das dificuldades, o Senhor Deus tem pastoreado a minha vida, a vida da minha esposa, nos dando a oportunidade em meio à crise de dias felizes com nossas famílias. Estamos aqui no Espírito Santo, agora estou na casa da minha sogra, mas eu e minha esposa temos alternado entre a casa dos meus pais e a casa da minha sogra, para poder ficar um pouco com essas pessoas que nos geraram e que nós amamos tanto, né? Que são os nossos pais. Bom, no mês do pastor, eu quero compartilhar um pouco com os irmãos uma breve meditação em Salmos 23, versículo 1 ao 6, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. O versículo 23 é muito conhecido e muito aceito, pela nossa cultura, tal como João 3,16. Mas há uma verdade muito impactante, a qual Davi expressa: o Senhor é o meu pastor. Bom, são dois termos que trazem aqui aquela sensação agridoce. Por quê? Porque o Senhor se refere a Javé, o Deus Todo-Poderoso, transcendental, aquele Criador, Espírito, o Deus que está presente em todos os lugares, mas que nós acessamos por meio da fé. E Davi vai adjetivar o Senhor, o Deus que ele serve, com um termo muito peculiar, com um termo de aproximação que é pastor. Ou seja, aquele Deus que é transcendente, distante, grande, é o mesmo Deus que está presente ao nosso lado, que está cuidando de nós, que não somente sustenta todo o universo, todo o cosmos, como fala Hebreus, que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, mas Ele também é um Deus particular, pastor, presente na vida de cada um daqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele é o Deus pastor. E é interessante que o termo traduzido para Senhor é Javé. É o termo a qual Deus se dá em aliança com o povo de Israel. Não é aquele termo genérico de Deus, mas é o Deus da aliança. É por isso que somente dentro dessa aliança, somente dentro do pacto com Deus, nós podemos chamar o Senhor de meu pastor. Observe esse pronome possessivo, meu pastor. Aqueles que creem em Jesus Cristo podem ter essa certeza de que nós somos pastoreados pelo Deus pastor, que foi encarnado em Jesus, como fala em João 10. Jesus é o ápice do Senhor pastor, porque nele nós temos o Deus encarnado, como nós temos o pastor presente. Deus é o nosso bom pastor, e nada me faltará, ou de nada tenho falta. De nada me faltará nos induz que Deus cuida de nós circunstancialmente, nos induz que Deus está sempre provendo aquilo que nos falta ou que nos é necessário. Mas também pode ser traduzido: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. De nada tenho falta. Ou seja, é uma satisfação existencial da alma, do coração. O fato do Senhor ser o meu pastor já traz em meu coração, já traz em minha alma satisfação e alegria abundante, de tal maneira que se me faltar algo circunstancialmente, a minha alma está saciada porque eu tenho a presença de Deus comigo.
Mas o que é interessante é que Deus, como pastor, ele vai prover coisas essenciais para a nossa vida. E uma dessas coisas essenciais para a nossa vida é o próprio Deus chamar, vocacionar pessoas dentro do seu rebanho para ser pastor de uma igreja local. É por isso que nós temos o pastor Rafael nos servindo com tanto esmero, com tanto amor e dedicação. Porque Deus o chamou, assim como Samuel foi e chamou Davi, quando ainda era adolescente, pastor de ovelhas. Talvez por causa disso, por ser novo, por ser um pastor de ovelhas, quando Samuel chegou para Jessé pouco imaginou que ele seria o ungido de Deus. Mas Deus escolhe, capacita, vocaciona pessoas dentro do seu rebanho, pessoas que ele conhece em seu coração. Porque foi isso que Samuel falou para Jessé. Olha, vocês observam e olham a aparência, mas eu estou vendo o coração. E Estevão vai falar em Atos que Deus escolheu Davi porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Então Deus vocaciona e proporciona e providencia o pastorado na vida de suas ovelhas por meio de homens que têm o coração entregue. Deus providencia pastores. Jeremias 3, versículo 15 fala que Deus vai chamar pastores do seu agrado. É uma promessa e nós a temos cumprido pela misericórdia e pela graça de Deus, pela vida do nosso pastor e da sua esposa Carol. Davi ele foi um grande pastor, tanto é que se nós formos olhar um pouco a história de Davi, quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele na caverna de Adulão, em meia crise, ele pastoreou 400 homens de espírito abatidos, endividados, pessoas rechaçadas, pessoas que estavam oprimidas naquela caverna. Davi vem e pastoreia. Há uma mudança em seus corações, porque quando Davi se torna rei, tem os valentes de Davi, há uma referência, uma ligação direta entre aqueles que estavam na caverna de Adulão com aqueles que eram os valentes guerreiros de Davi. Com o pastoreio faz pessoas mudarem de perspectiva de vida. Davi, ele é um exemplo, porque ele é um pastor que se colocou na condição de ovelha também. Olha o que ele fala: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, ou nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, Davi se enxergou como ovelha. Isso ele aprendeu didaticamente pela própria experiência da vida, foi pedagógico. Porque ao pastorear ele percebeu a dependência, a carência de uma ovelha, e ele se coloca totalmente dependente na mão de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. O bom pastor é um pastor humilde, dependente de Deus e consciente da carência que há do poder e da virtude do Espírito Santo em sua vida para pastorear o rebanho, como está lá em Atos capítulo 20 e 28. Você vê algum mascote de time com ovelha? Não vê, porque ovelha é um time muito sensível. É um animal muito sensível, muito carente e dependente. Então há uma lição extraordinária nesse versículo que Davi expressa para nós. Mas aqui eu gostaria agora de ressaltar duas realidades na vida das ovelhas de Deus, ou seja, na vida de quem é igreja de Deus. Observe até o versículo 4, 2 ao 4, Davi vai falar de duas situações existentes na vida dele e na vida de todos que são crentes, na vida de todo cristão. É o óbvio ululante, todavia por causa de algumas teologias, principalmente da prosperidade, há equívocos e ensinamentos antibíblicos a respeito de que a ovelha deveria ter só dias bons. Mas não é isso que a Bíblia retrata e nem aqui onde Deus é o nosso pastor. Observe. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de rios tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, e assim ele honra o seu nome. Primeira realidade. Realidade de alma e de corpo próspero. Próspero no sentido bíblico, de satisfação em Deus e de pleno contentamento sobre aquilo que a ovelha possui. Paulo vai falar em Timóteo: tendo que comer, o que beber, o que vestir, estejamos contentes. E o versículo 4: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, porque a tua vara e o teu cajado
me protege. Então Davi retrata duas realidades. A primeira é a realidade boa, de boas circunstâncias, de bons adjetivos. A segunda, triste realidade de mais adjetivos, de dias maus e escuros. São duas realidades presentes, que por mais que o Senhor seja o nosso pastor, isso não inibe, porque é inerente à nossa existência. É inerente à humanidade e ao mundo o sofrimento desde que Adão pecou. Porque Romanos 8 vai falar que o mundo está sujeito à vaidade, à inutilidade, à corruptibilidade por causa da sujeição que o próprio homem colocou na terra. Nós sofremos as consequências do pecado. Todavia, Deus é gracioso e pastoreia a nossa vida, a fim de que possamos encontrar capim verde, riacho tranquilo, mas também passar com segurança nos dias maus. Duas aplicações breves. Como é importante ser ovelha de Deus em dias bons e em dias maus. Porque em dias bons, a nossa satisfação e plenitude não se esgota com o dia, mas encontra satisfação plena para além da circunstância. Eu explico. Chesterton fala que talvez o pensamento mais estranho na mente do ateu é que nos dias bons, é que quando ele tem uma sensação para agradecer, ele não tem a quem agradecer. Então a satisfação da alma, ela é parcial, porque ela tem algo para agradecer, mas não tem a quem recorrer, a quem olhar para cima e falar obrigado. Já a ovelha de Jesus, sabendo que tudo que ele tem por graça e misericórdia, ele consegue usufruir a alegria do dia, a alegria da circunstância. Mas essa alegria, essa satisfação, ela é maior do que a própria circunstância, porque ele sabe que aquilo que ele tem é dádiva de Deus. É que o João Batista tanto falou, que nós não temos nada senão que do alto nós tivéssemos recebido. Então nós temos um prato, um alimento que está nos sustentando nessa pandemia, e nós podemos olhar para cima e falar: Deus, obrigado. O ateu não. Tudo que ele tem é aquele incômodo de comer, ter a sensação de agradecer, mas não ter a quem agradecer. A ovelha de Jesus sabe que Deus sempre está perto. Ele pode olhar para Deus e falar: obrigado. Muito obrigado por todas as benesses, pela vida que o Senhor tem me dado. Mas também no dia do vale escuro, João da Cruz fala do dias escuros da alma. Nós podemos ter um pastor ao nosso lado para não nos deixarmos entrar em desespero. Quando a ciência fracassa, nós temos o Deus que é pastor, que está ao nosso lado. John Wesley, à beira da morte, ele disse o seguinte: o melhor de tudo isso é que Deus está conosco. Tudo que o ser humano mais tem medo é morrer. John Wesley enfrentou a morte com certeza da vitória, porque Deus está conosco. Nos dias bons nós temos a quem agradecer. Nos dias mais, que não são evitáveis, nós temos a quem recorrer. A ovelha do Senhor deve ter satisfação de alma ultra circunstancial, seja em dia bom, seja em dia mau, porque ele se refugia num Deus que criou todas as coisas, mas que está tão perto e tão presente, porque ele se colocou como um pastor de suas ovelhas. E dentro dessas circunstâncias, o versículo 4 fala assim, o versículo 3, renova minhas forças, o pastor renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Observe que o cuidado de Deus para com suas ovelhas redunda em glória para o seu nome. Efésios 2,7 fala que no futuro, a igreja, nós seremos apontados por Deus. Deus vai apontar para a igreja e falar: olha o resultado do sacrifício de Jesus, das riquezas. Olha o resultado da bondade de Deus. Deus vai nos usar como exemplo, não por mérito, mas por graça, de pessoas que foram transformadas pela atividade redentora do Espírito Santo em nós. E como nós podemos aplicar isso para os pastores, para o pastor Rafael, nosso querido pastor? É que o pastor é aquela figura de pessoa que sempre está presente em dias bons e em dias maus.
Em dias bons, fazendo oração de agradecimento, comendo uma lasanha, né, com a família, com os membros. Mas em dias maus ele está lá, chorando o luto, provendo necessidade para quem precisa, ligando, auxiliando e dando suporte àqueles que estão feridos, decepcionados e tristes. O pastor, ele encarna a pessoa de Deus e ele é um meio que Deus usa para poder revigorar os nossos corações. Caminhando para o final, nós temos o versículo 5 e 6 que diz: Preparas o banquete para mim na presença de meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Depois nós vamos para o versículo 6. O Senhor Deus, Ele está providenciando para nós um banquete diante dos nossos inimigos. Ovelha é um animal, meu Deus, muito frágil. Observe que quando Deus imensamente fala: não vingue, porque a vingança é minha, eu pelejarei por vós. Ainda mais nesse contexto de Israel, um contexto muito bélico, de lutas. Por exemplo, de perseguição do Davi contra Saul, aliás, de Saul contra Davi. O Senhor, Ele providenciou a vitória do povo de Deus, porque a vitória do povo de Deus iria redundar em glória para a humanidade. Porque se Israel é eliminado, se Israel é extirpado da história, como viria o Salvador, sendo que a semente, a promessa de Deus para Eva, o proto-evangelho, retratava a semente da mulher que vinha por meio de Abraão, que depois vinha pela linhagem de Davi. Então Deus guardava essa linhagem a fim de que um menino viesse a nascer, a Jesus Cristo, bom pastor, viesse a nascer. Mas sabe o que é interessante? Que Deus fala assim, Davi fala assim acerca de Deus: unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Deus, Ele cuida de nossas feridas, porque o óleo nessa época era muito usado para cuidar das feridas das ovelhas, e era posto sobre a foncinha e sobre as orelhas das ovelhas, porque muitos insetos, moscas, insetos poderiam entrar em suas narinas, em seus ouvidos e adentrar até o cérebro, até o miolo, da ovelha, e criar imensas dores na ovelha, e ela surtar e bater muito a cabeça na rocha para tentar aliviar e acabar morrendo, ou então ficando doida. O Espírito de Deus, Ele nos unge para que nós possamos ter sempre a sanidade em meio de um mundo de caos, porque a fé é um escudo contra os dardos do diabo e contra o sofisma que tenta entrar em nosso coração em dias difíceis. Sabe como Deus providencia esse óleo? Pelos cuidados pastorais do pastor local. Quando tenta levar o nosso coração a uma âncora da fé, da esperança e do amor, a não deixarmos ser abatidos pela vida. E uma coisa muito importante é que a nossa sanidade espiritual vai sendo guardada pela sã doutrina, pelo ensino correto das Escrituras. Porque é bem verdade que há muitas teologias, muitos ensinamentos que são anticristãos, que estão dentro da igreja. E o pastor, ele unge a nossa cabeça com a sã doutrina. Ele cuida para que essas teologias que não glorificam a Deus sejam confrontadas e que não entrem em nossa cabeça, nos levando a desviar e a maus caminhos e a servir um outro Deus que não é o Deus da Bíblia. Nós temos a atuação do Santo Espírito e nós temos a atuação pastoral a fim de nos manter sóbrios na sã doutrina e a fim de nos mantermos sóbrios em nossos corações com os dias difíceis. E para encerrar, Davi fala: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para todo sempre. Certamente, Davi tem certeza. Por óbvio, nem sempre ele sente a bondade de Deus, mas ele tem certeza que a bondade está cercando. Nós somos pessoas que vivem pela fé, com essa certeza que guarda o nosso coração. É certo de que Deus está presente. E isso deve disciplinar nossas emoções. E isso deve disciplinar os nossos corações. A fé e a certeza de que Deus está com a sua bondade,
com a sua misericórdia, nos guiando e nos cercando. E por fim ele fala do maior desejo, de todo esse percurso, da grama verde, do riacho, do vale, da batalha no banquete, da cabeça ungida, da certeza de que Deus está presente. Todo esse percurso é para que a ovelha chegue na casa de Deus. Casa de Deus no Velho Testamento tem muito a ver com a presença de Deus, porque a presença de Deus está muito circunscrita ao tabernáculo, que Davi ainda não tinha templo, mas ele almeja construir o templo. E está muito circunscrita ao templo depois de construído. Então, ir à casa de Deus no Velho Testamento é desfrutar da presença de Deus. A ovelha de Deus tem o anseio de estar na presença de Deus. Não necessariamente em templo, quando nos é impossível, como nessa pandemia, mas de desfrutar da presença de Deus. É isso que a W. Tozer fala, de nós desenvolvermos o senso da presença de Deus, de que Deus está aí, Deus está aqui, e nós podemos desfrutar de sua presença. Óbvio que o caráter comunitário, que o caráter de igreja local faz muita falta, e deve fazer, porque é um ambiente que Deus escolhe para nos edificar. Mas não é a totalidade, porque vida cristã, nós somos o templo. Nós temos a esperança e a alegria, a fé e a certeza de que nós seremos ainda mais templos de Deus na ressurreição, quando nós estaremos totalmente com Ele. Essa é a esperança da ovelha, de caminhar para a presença de Deus. E essa é a grande vocação em função de um pastor, de levar a ovelha cada vez mais a desejar a presença de Deus, a encontrar maturidade na presença de Deus, a ser cheio da pessoa de Deus, a ser cheio do Espírito Santo, mais parecido com Jesus e que glorifique mais o Deus Pai. Essa é a nossa vocação. Essa é a vocação de todos os pastores, de todos os sacerdotes que Deus levantou, levar a ovelha a almejar e a desejar mais e mais a presença de Deus. Todo o percurso é para que a ovelha tenha somente esse desejo em seu coração e que seja o maior nessa nossa existência, almejar a presença de Deus. Meus irmãos, um grande prazer falar com vocês, apesar da distância. Quero dizer que os amo muito, estou com muita saudade. Vamos orar. Pai, nós rendemos graças e louvor ao Teu nome, porque o Senhor é bom e essa certeza abriga em nosso coração. Te louvamos pela vida do nosso pastor e de sua família. Esteja com eles, direcionando, guardando e protegendo de todo dardo do diabo, de tudo aquilo que se levanta contra a vida do seu servo e da sua serva e dos seus filhos. Obrigado pela vida de nosso pastor. Que o Senhor possa nos dar, Deus, dias melhores em relação a essa pandemia, porque há um desejo em nosso coração de reunir, de voltar a trabalhar, voltar a estudar. Que o Senhor possa estar nos livrando da ansiedade e guardando nosso coração em nome de Jesus pela fé. Louvado e bendito seja o Teu nome, Senhor de todas as coisas. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, meus irmãos.